Aí, como hoje eu saí um pouco mais cedo da escola, né, que eu trabalho à noite, aí eu coloquei esse encontro online, né, para gente discutir esse simulado aí, tá bom? Então, basicamente vai ser resolução de questão. Vou ver se o horário não avança muito, vou tentar, né? Mas são 21 questões, né, no simulado. Teve gente aí que terminou meu simulado agora, já na boca de começar a aula, mas é isso. Então, a gente vai ver o que é que a gente consegue, né, absorver dessas questões. Sempre é importante. E vocês podem tirar dúvidas também, tá, gente? Estamos ao vivo. Agora são 21h34, tá? Estou dando só uma tolerânciazinha aqui para a gente começar, tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês... Vai haver pacote de aula para preparatório do concurso de feira. É um concurso para professor, né, com 1.000 vagas. Minha turma de concurso, ela já abrange raciocínio, tanto raciocínio lógico quanto matemática, né? Depende muito da banca, porque o último concurso foi IBFC. Aí a IBFC colocou raciocínio lógico, entendeu? Mas vamos imaginar que a prefeitura contrate outra banca e essa banca pode não colocar nem matemática nem raciocínio lógico, ou pode colocar matemática ao invés de raciocínio lógico. E aí nós temos essas possibilidades, né? O que é que acontece? Eu tenho meu curso já em andamento, o curso, ele é cíclico, é o ano todo, muita gente me pergunta como é que funciona, né? Mas a gente já vai começar a aula já já, mas só esclarecendo aí, né? É aula o ano todo. O ano todo é aula, termina um assunto, começa outro, daqui a pouco aquele assunto aparece de novo. Quem já está comigo aí já sabe como é o nosso ritmo, né? Então, tem um assunto aqui, daqui a pouco esse assunto aparece de novo e aí vai. E a gente trabalha focado no que mais cai, né? Em concursos públicos, tanto editais de matemática quanto editais de raciocínio lógico. Bom, como essa turma está cheia já quase, eu já estou com a capacidade quase máxima aí no espaço, eu estou vendo aí se será possível algum dia eu fazer uma isolada específica para os professores que vão fazer esse concurso de feira. Mas eu ainda não tenho essa ideia ainda. Tá? Foi tudo muito rápido, me pegou de surpresa. Eu ainda não consegui ainda preparar isso aí. Mas aí eu vou ver o que é que eu consigo fazer. Porque também minhas aulas, na verdade, minha rotina, ela já está muito sobrecarregada, né? Mas eu vou ver o que é que eu consigo e quem não me segue, segue aí, Prof. Dan Reis, e eu vou estar divulgando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o simulado, certo? Então, bora. Vamos pegar aí os exercícios, né? Nossos exercícios. Eu boto essa figurinha, sempre botei essa figurinha, né? Nós vamos agora exercitar um pouquinho o cérebro, tá? Lembrando que mantém o áudio fechado. Qualquer dúvida, abre o áudio, tira a dúvida, fecha de novo. Ou então, né, se não tiver com áudio, pode mandar uma mensagem aí no chat que a gente responde, tá certo, gente? Então, bora lá. A primeira questão do simulado foi essa questão aqui, né? Como é que eu trabalhei com o pessoal? Vocês vão ver aí uma sequência que a gente trabalhou aqui no curso, né? E a gente começa as aulas de matemática falando basicamente das operações básicas, né? Só que as bancas, de modo geral, elas não vão chegar lá e colocar arma e efetue para você, não, viu? Esqueça isso. Não vai vir lá, arma e efetue. 380 mais 257. Não, esqueça. Vai vir um probleminha, e nesse probleminha, tu vai utilizar as operações básicas. Olha essa questão aqui. Ernesto colocou
sobre uma balança um faqueiro completo. E a balança acusou 4.860 gramas. Olha aí o que a balança acusou, né? Aí, ele retirou 6 colheres iguais, tá? Desse faqueiro, ele retirou 6 colheres desse faqueiro. A balança acusou 4.704 gramas. Não é isso? Ernesto concluiu corretamente que cada colher, olha o que ele quer saber, a massa de cada colher, né? Vocês costumam chamar como peso, mas é a massa de cada colher. Então, qual é a estratégia aí? A gente percebe que o faqueiro com as 6 colheres tinha um valor maior, né? E quando ele tirou as 6 colheres, esse valor diminuiu. Então, a gente vai ver qual foi essa diferença. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai ver qual foi a diferença? Nós vamos fazer a conta de subtração, né? Então, vai ser 4.860 menos 4.704. Fechou? Então, vai ficar assim, ó, bonitinho, ó. Vai ficar assim a conta. Aí você tem que fazer uma conta de menos. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai descobrir aí? Nós vamos descobrir quanto que valem, qual a massa, né, dessas 6 colheres iguais. Então, é isso que a gente vai descobrir ao fazer essa diferença. Então, bora lá. Fazendo a diferença, 0 menos 4, não, né? Vamos tomar emprestado. Aqui vira 10, confere? E esse cidadão aqui vira 5, ok? Agora sim a gente faz, ó. 10 tira 4 dá 6, 5 tira 0 dá 5, 8 tira 7 dá 1, e aqui dá 0. Ou seja, quando ele tirou as 6 colheres, ele tirou 156 gramas. Beleza? Aí ele quer saber quanto vale, né? Qual a massa de cada colher. O que é que a gente vai fazer agora? Outra continha. Só que agora a gente vai dividir. Se 156 são 6 colheres, né? Se a gente dividir isso aqui por 6, a gente encontra a massa de uma. Então, vamos lá. 15 dividido para 6. Você fala, quantas vezes o 6 cabe em 15? 2 vezes. 2 vezes 6, 12. Eu boto aqui menos 12, né? 15 menos 12 dá quanto? 3. 12 para 15, 3. Baixa agora o 6, porque o 3 é menor. 36 dividido por 6 dá quanto? 6. 6 vezes 6, 36. Aqui eu boto menos 36. Isso aqui dá quanto? 0. Continha exata, então a cada colher tem massa, né? 26 gramas. Aí marcou, gabarito é. Parabéns aí para quem acertou. Tá certo? Uma questão, um probleminha, né? Contextualizado, que envolveu aí uma conta de menos e uma conta de divisão. Tá bom? E é assim que vai vir. Interpretação, né, gente? Interpretação e a gente consegue fazer. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Posso avançar, né? Eu acredito que essa daí é bem explicadinha. Vamos para a próxima? Número 2. Quem não deu tempo fazer o simulado, pelo menos acompanha a correção, né? Que aí vai pegando algumas dicas, certo? Aí vai pegando algumas dicas. Mas era bom que todos tentassem fazer, né? Porque aí na correção a gente só iria verificar aí se acertou, se errou, né? Muita gente aí, viu? Graças a Deus, galera atendeu o chamado aí. Tamo aí, firme e forte. 9h30 da noite, aula de matemática. Ah, vamos lá. Bora ver. A diferença... Opa, o que é a diferença, gente? Diferença é o resultado da subtração, né? Diferença é o resultado da subtração. Quase que eu falo errado. Aí ele fala assim, entre quem? O antecessor de 432. Quem é o antecessor de 432? 431. O antecessor é o que vem imediatamente antes, né? E o sucessor, 432. 431. 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 431
da BR ali, ó, 324. Quem é o sucessor de 324? 325. Como ele quer a diferença, ele quer que a gente faça uma conta de quê? De menos, né? Vamos nessa? 1 menos 5 não, né, gente? Vamos tomar emprestado, aqui vira 11 e aqui vira 2. Agora sim. 11 tira 5, 6. 2 tira 2, 0. 4 tira 3, 1. 106, gabarito também, letra E. Professor, tá fácil, ainda bem. Mas tudo aí, todas essas questões são questões de concurso, tá? São questões de concurso. E aí a gente vai pegando o ritmo. Eu não posso espantar vocês nas primeiras questões, não, né? Se pegar a primeira questão, ela já for difícil, já destabiliza. Aí a gente vai aumentando um pouquinho o nível. Vamos nessa. Até aí eu acho que tudo bem, né? Ninguém se mordeu nessa questão, não, né? Joia, vamos nessa. Agora nós vamos para a 3. Ah, aqui tem uma dica que eu dei para o pessoal na sala, ó. Você lembra como tira a prova de divisão? Pronto, se não lembra, anota aí, ó. Certo? Se quem não lembra, ó, Jamile disse que lembra. A divisão fica assim, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui embaixo. Né? Esse Dzão é o dividendo, Dzinho é o divisor, Q é o quociente e R é o resto, né? O dividendo é o número maior, que vai ser dividido, o divisor é o que vai dividir, o quociente, que é o que? É o resultado, e R é o resto. Não é isso? Como é que eu tiro a prova? Como é que eu tiro a prova real? O dividendo, ele é o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, pode colocar isso aí, ó. Dividendo é quociente vezes divisor mais o resto. O que é que a gente faz na conta? Se a gente multiplicar o quociente vezes o divisor e somar com o resto, tem que dar o dividendo. Aí a gente diz que a conta está certa. Não é isso? Aí ele fala para mim o seguinte, ó, ele pergunta, qual será o dividendo? Então ele quer saber o dividendo, né? Em uma divisão entre dois números inteiros que tem divisor. Quem é o divisor? O divisor é 9. E quociente, 24. E resto, 5. Me deu tudo, ó. Ao invés de você ficar na tentativa e erro, né? Você ia tentando cada uma dessas aí para ver qual que batia essa aí. Quem fez assim, beleza. Mas tem esse jeito aqui, ó. Beleza? A gente vai fazer o quê? Vamos substituir. Então, dividendo é igual. Quem é o quociente? 24. Vezes. Quem é o divisor? 9. Mais o resto, que é quanto? 5. Tá? Nós temos uma expressão numérica. Vamos resolver quem primeiro? A multiplicação, né? Ó, 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18, com 3, 21. Então, aqui fica 216 mais 5. E 216 mais 5 dá quanto, gente? 221. Tá? Portanto, esse é o número que é em questão. Aí está aqui na letra A, a gente marca aí, corre para o abraço. Pegou a ideia aí? A dica? A dica é isso aqui, ó. Dica de ouro na divisão, né? Quociente vezes divisor, mais o resto é igual ao dividendo. Isso é a prova real, né? Da divisão que a gente usa aí para fazer questões. Certo? Vamos subir? Arrasta para cima. Expressão numérica. Tá? O resultado da seguinte operação numérica. Temos uma ordem, né, gente? Ordem. Parêntese, colchete e chave. Certo? E, dentro deles, nós temos que seguir a ordem das operações. Qual é a ordem das operações? Potência e raiz, que nessa questão não tem, mas se tivesse, seria primeiro. Depois, multiplicação e divisão, na ordem que aparecer.
né? Porque multiplicação e divisão é o mesmo patamar. E, por fim, por último, que eu faço adição e subtração. Não é isso? Então, bora lá. Vamos começar a resolver essa questão pelos parênteses. Ó, parêntese aqui, parêntese aqui. Vamos eliminar esses parênteses. Como que a gente vai eliminar esses parênteses? Resolvendo, né, o que está dentro deles, né? Dentro desses parênteses aí. Então, a gente já vai começar fazendo isso aí, tá? Então, bora lá. Primeiro parêntese, 18 mais 4, nós temos o quê? 24, né? Ou, 18 não, 16 mais 8. Ó, 18 mais 4. 16 mais 8, perdão, dá quanto? 24. 16 mais 8, 24. Aí vem dividido por 4, somado com... Aí tem o outro parêntese, 9 menos 3, 6. Vezes 2. Confere? Pronto. Agora aqui nós temos o que de operação? Divisão, adição e multiplicação. O que é que a gente faz primeiro? Mesmo patamar. Vamos fazer a divisão e vamos fazer a multiplicação. Lembra que a adição é por último. Então, quanto é 24 dividido por 4? Dá 6. Mais 6 vezes 2 dá quanto? 12. E quanto é 6 mais 12? 18. Gabarito D de Dan Reis. Ok? E aí corre para o abraço também. A gente começou do comecinho, né? Falando de operações, expressões, aí depois a gente vai entrar em alguns assuntos aí. Múltiplos, divisores e por aí vai. Regra de 3, simples, regra de 3 composta. Eu acho que a gente finaliza esse simulado com regra de 3 composta. Aí muita gente me sinalizou que está com um pouco de dificuldade, a gente vai chegar já nessas questões aí, tá? Vamos, arrasta para cima, sem dúvidas, vou adiantando, viu? Opa, decomposição. A gente tem que decompor. Decompor o número qualquer em fatores primos. Olha só. Decompor, você tem que decompor em fatores primos. Todo número composto, ele pode ser escrito como fatores de números primos. Isso chama decomposição. Significa escrevê-lo como um produto de números primos. Quem são os números primos? Os iniciais só. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, né? Aí vem aqui o 17, o 19 e assim vai. Esses são os números primos. Se você quiser, pesquisa aí, ó, números primos, né? Números primos. Bota lá, menores que 100. Certo? Que você vai encontrar todos os números primos. Mas o que é um número primo? Aquele número que só possui 2 divisores, ele mesmo e 1, tá? Isso que é um número primo, aquele número que possui 2 divisores apenas. Um e ele mesmo, um e ele próprio, tá bom? Então, ele quer que a gente decomponha o número 500 e marque a resposta, né? Então, bora lá. 500 decomposto. Vamos ver como é que fica, né? Vamos começar por quem, gente? Vamos começar pelo 2, se possível. É possível porque o 500 é um número par. Então, 500 dividido para 2 dá quanto? 250. Continuamos com 2? Continuamos. Por 2 dá quanto? 250 por 2, 125. Beleza? Ora, não pode mais por 2. Será que pode por 3? Vamos ver? Ó, já não pode mais por 2, né? A gente elimina o 2, vamos por 3. Só que assim, para verificar se o número é divisível por 3, soma os algarismos. 125, 1 mais 2 mais 5. Isso aqui dá 8. 8 não está na tabuada do 3, né? Então, esse número, 125, ele não pode por 3. Ele só poderia por 3 se a soma desse 9, 18, 27, e aí vai, certo? Então, ele pode... Agora, vamos... No 3 não pode, né? Vamos por 5. Pode. Final 5, pode por 5. 125 por 5 dá 25. Por 5 de novo, dá 5. E 5 por 5 de novo, dá 1. Confere? Pronto. Como é que a gente escreve, então, o 500? Como é que o 500 pode ser escrito?
Ó, 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, vezes 5 elevado ao cubo, que é 5 elevado a 3. Fechou? Onde é que está essa alternativa? Na letra E. Aí quem marcou a letra E acertou. Vai ticando aí para mim quem fez. Você vai ticando aí, né? Vai ticando aí. Quem acertou, né? As que você acertou. No final a gente vai tirar o percentual para ver, né? Como é que a gente tira o percentual? Você vai pegar a quantidade que você acertou, sei lá, 17. Você vai multiplicar por 100 e você vai dividir por 21, porque são 21 questões. Aí você vai achar o percentual aí que você acertou, certo? É só para a gente praticar. Esse simulado foi para praticar. E quem estava no curso tem a obrigação de, pelo menos, acertar uma boa quantidade, porque foram assuntos já trabalhados, né? Aí eu vou puxar a orelha. Ok? Mas aí eu não vou ter como controlar, né? Não vou ter como verificar isso, porque aí é sua consciência. É você ver como é que está o seu andamento, o seu nível aí no curso, tá bom? Eu não vou ter como saber daqui. Mas aí fica com sua consciência aí, tá? Vamos nessa? Próxima. Essa eu quero ver. Olha só. A Beatriz até agora 5 de 5. Maravilha. Tá ótimo, né? Um trabalhador escolheu como senha de sua conta bancária, olha só, o maior múltiplo de 5, com 4 algarismos diferentes, certo? Então, eu quero o maior múltiplo de 5 com 4 algarismos diferentes. Vamos lá. Vamos fazer um estudo sem ser pelo 4, né? 4 algarismos. Vamos fazer um estudo com 2 algarismos. Então, bora lá. Se eu perguntar a vocês aqui, turminha de casa, tá todo mundo em casa hoje? Eu tô aqui, turminha de casa, tá todo mundo em casa. Eu tô acostumado com minha plateia aqui no curso e o pessoal em casa. Mas todo mundo em casa aí, minha galerinha que está na aula agora, na live. Quem é o múltiplo de 5, o maior múltiplo de 5 de um algarismo? Quem é o maior múltiplo de 5 de um algarismo? Ninguém ainda? Ah, Jamile respondeu. 5. Ótimo. Elba também, né? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem é o maior número múltiplo de 5 com 2 algarismos? Isso, 95. Por que o 95? Né? Porque para ser múltiplo de 5, ou ele termina em 0, vou até anotar isso aqui, ó. Para ser múltiplo de 5, ou é final 0, ou 5, né? Pronto, tá aí. Aí eu pergunto agora, quem é o maior múltiplo de 5 com 3 algarismos? Cuidado, olha a pergunta que eu fiz. Com 3 algarismos. Quem é o maior múltiplo de 5 com 3 algarismos? Quem é? O maior múltiplo de 5 com 3 algarismos. É só você pensar no maior número. Isso, Jamile. Com 3 algarismos. 995. É ou não é? Agora eu vou deixar essa mesma pergunta, só que eu vou mudar. Quem é o maior número múltiplo de 5 com 3 algarismos diferentes? O maior. Agora com os algarismos diferentes. Quem é? Eu tenho que ter o maior número com final 5, só que com os dígitos diferentes. Isso.
985. Vocês entenderam aí ou não? Certo? Vocês entenderam essa ideia inicial que a gente fez aí, esse apanhadozinho? Só que agora bora para a questão. A questão quer o quê? Quem é o maior múltiplo de 5 com 4 algarismos diferentes? Olha só. O que é que você vai fazer? Presta atenção. Vamos para o ábaco agora, para o ábaco, né? Aqui você tem unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? Eu acho que vocês já perceberam que a unidade tem que ser o número 5. Confere? A unidade tem que ser o número 5, para ser o maior múltiplo de 5. E os outros 3 vão ser números diferentes. Só que assim, você tem a ordem das unidades de milhar, da centena e dezena. Você tem que colocar o maior número, você tem que depositar o maior número aonde? Onde é que você vai depositar o maior número? Você vai depositar o maior número na unidade de milhar. Pensa comigo, ó, seja racional, seja racional. Tu vai fazer tua conta bancária com 2 dígitos. Tu vai fazer um saldo aí com 2 dígitos. Tu tem lá o número 9 e o número 8. Aqui é dezena e aqui é unidade. Né? Tu vai botar o 9 aonde? Tu vai botar o 9 na unidade e o 8 na dezena? Não, né? Tu vai fazer o quê? Oxe, eu não sou bobo nem nada. Vou botar o 9 na dezena e o 8 na unidade. Ao invés de 89, tu tem quanto? 98. Então, tu vai colocar o maior dígito aonde? Na unidade de milhar. Pronto. Dito isso, qual é o maior múltiplo de 5 com 4 algarismos diferentes? Perfeito. 9.875. Esse é o maior. Tá? Se não fosse com dígitos diferentes, seria quem? 9.995. Se ele não falasse que tinha que ser números diferentes. Como ele falou números diferentes, aí ele quer o quê? A soma desses 4 algarismos. Então, vamos lá. 9 mais 8 mais 7 mais 5, né? 9 mais 8, 17. 7 mais 5, 12. Quanto é 17 mais 12? 29. Gabarito letra C. Tá? Quem fez isso, certinho. Essa já deu um pouquinho mais de nó, né? Fala, Jamile, na escuta. O Dan daria para resolver essa questão pela probabilidade? Não precisa probabilidade, não. Ah, não, né? Ok. Não. Aí é isso aí mesmo. É você descobrir quem são os algarismos, né? Desse número. E pronto. Tá? Normalmente as questões de probabilidade, Jamile, vem lá a palavrinha mágica, probabilidade, né? Ou quando não vem probabilidade, vem chance, que é muito raro. Mas a maioria das questões, a maioria, quase a sua totalidade, que é de probabilidade, vem lá a palavrinha probabilidade nela, tá? Bora nessa? Ah, aqui. Bora. Se for, Luana Santana perguntou, se fosse o menor múltiplo com algarismos distintos, seria... Não, o menor, né? Você não falou aí o menor? Não é isso? O menor seria esse aqui, ó, 1.230. Porque você tem que ter os algarismos menores que você consegue. Já é o contrário, né? Já que você quer o menor, você vai botar o menor no milhar. Então, o menor seria esse aí, 1.230, com algarismos distintos. Certo? Entendeu, Luana? Porque agora você quer o menor. Tá? O menor de todos. Aí você bota o 1, né? Não pode botar o 0 no milhar, você bota o 1, 2 na centena, 3 na dezena e 0 na unidade. Porque tem que terminar com 0, né? Para ser múltiplo de 5. Todo mundo entendeu? Acho que sim. Então, bora.
Qual o número de divisores de 60? Olha só. A gente trabalhou isso aqui em sala. Número de divisores. Ele quer saber o número de divisores. Quantos divisores tem o número 60? Vamos lá. Faz isso aqui, ó. Decompõe o número 60. Vamos decompor 60? Vem comigo, ó. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Não pode mais por 2, né? Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, quem é o 60? Quem é o 60? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes... Vou botar isso aqui mais para cá. Quem é o 60? É 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5. Elevado a 1 também, né? Quando é ele só, está elevado a 1. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. Tudo bem? A decomposição está ok? Pronto. Agora vem a dica de ouro aí, né? Para tu saber quantos divisores tem, tu vai fazer o seguinte. Pega cada expoente desse, o expoente, viu, gente? E soma 1. Cada expoente soma 1. Vou botar aqui, ó. Soma 1 a cada expoente. Tá? Soma 1 a cada expoente. Então, bora lá. Esse que é 2 vira quanto? 3. Esse que é 1 vira 2. E esse também que é 1 vira 2. Tudo bem? O que é que a gente faz agora com esses números? Multiplica. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Gabarito, letra B. Tá bom? Agora, eu vou aproveitar essa questão e vou mostrar para vocês quem são esses divisores. Olha que interessante. Né? Dá para você ajudar aí, ou usar no concurso, ou ajudar seus meninos que estão na idade escolar aí. Vamos lá. Então, entenderam como é que faz aí a quantidade de divisores? Fatora o número, pega cada expoente, soma 1 e multiplica esses valores. Você acha a quantidade de divisores. Agora eu vou provar, vou mostrar para vocês quem são esses divisores e a gente vai contar e vai ver que é 12, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Passa outro traço, certo? E coloca aqui em cima o número 1. Por que o número 1, prof? Porque o número 1, ele é divisor de qualquer número. O número 1 é divisor universal, divisor de qualquer número. Então, a gente começa com ele. 1 já é um divisor, né? Então, bota aqui, ó, divisores de 60. Ó. Divisores de 60. Quem são? Vamos lá. 1 já é. Beleza? Aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegando esses valores de azul aqui, ó, da decomposição, esses aqui, ó. E tu vai multiplicando pelos de roxo que vão aparecendo aqui. Quer ver, ó? Se liga. Esse 2 vezes 1 dá quanto? 2. 2 também é. Certo? Aí vamos para esse 2 de baixo. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Tá? Aí agora a gente vem para o 3. Só que o 3 a gente começa lá de cima, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Olha que maravilha. Agora o 5. O 5 também a gente começa lá de cima, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Então, quem são os divisores de 60? Quem são os divisores de 60? Tu acabou de achar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Eu acredito que eu não esqueci nenhum. Vamos contar? Vamos lá, contagem. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como a gente queria demonstrar, né? E são 12 mesmo, como a gente achou a quantidade. Então, eu achei a quantidade, respondi a questão, mas eu quis mostrar a vocês como é que vocês descobrem quem são esses divisores. Certo? Então, a resposta aí é 12, e aqui eu estendi um pouquinho, né? Para mostrar isso aí. Vamos para cima? 8. Em uma cidade, duas lâmpadas de rua ligam em ciclos diferentes. A lâmpada A, presta atenção, liga a cada 14 dias. E a lâmpada B a cada 21 dias. Certo? Se ambas ligarem no mesmo dia, após quantos dias elas voltarão a ligar no mesmo dia? Gente, olha só. Esse probleminha envolve um encontro futuro, certo? Ou seja, a lâmpada A e a lâmpada B ligaram juntas, só que elas têm ciclos diferentes, certo? Daqui a 14 dias a A liga, só que a B não liga, porque a B demora 21 dias, né? Mas esse ciclo vai continuar. Aí ele quer saber o seguinte: se elas ligaram hoje no mesmo dia, depois de quantos dias elas vão ligar de novo, juntas? É um encontro futuro. Quer ver um outro exemplo? Um ônibus parte da rodoviária de Feira a cada 6 dias. O outro parte a cada 8 dias. Né? Um a cada 6, o outro a cada 8. Aí ele fala assim, hoje eles partiram juntos da rodoviária de Feira. Quando é que eles vão, daqui a quantos dias eles vão partir juntos de novo? Não é um encontro no futuro? O encontro desses ônibus no futuro? E encontro no futuro, já responderam aí, já me deram auxílio, você vai fazer o quê? MMC, o mínimo múltiplo comum, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Vamos lá? Então, nós temos que achar o MMC de quem? De 14 e de 21. Vamos relembrar como é que a gente tira o MMC? Vamos lá. Fatoração simultânea, né? Por 2, pode? Pode. O 14 pode. Então, por 2, aqui vira 7, e aqui não pode, repete, vira 21. Opa, dois números ímpares, não posso mais por 2. Vou por quanto agora? Por 3, né? Por 3. O 7 não pode, o 21 por 3 dá 7. Perfeito. Não pode por 5, a gente vai para onde? Por 7. 7 dividido por 7 dá 1, 7 dividido por 7 dá 1. O que é que a gente faz, então, aqui? Multiplica tudo, né? 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Gabarito, letra C, 42 dias. Joinha? Eu acho que tem outra aí de MMC também, para a gente fazer. Mas deu para entender ou não? Enquanto o futuro, MMC. Pode fazer aí sem medo de ser feliz, tá? Enquanto o futuro, tira o MMC. A próxima eu acho que também é, né? Isso, essa mesmo. 2 atletas correm em uma pista de atletismo e partem juntos da largada. O primeiro realiza uma volta em 72 segundos e o segundo em 84 segundos. Fechou? Depois de quanto tempo os dois atletas partirão juntos novamente da largada? De novo, nós temos o que aqui? Um encontro futuro. Tá? Um encontro futuro. E se é encontro futuro, vai ser o quê? MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 72 e 84. Vamos lá? Por quanto? Por 2. Aqui dá 36, aqui dá 42. Por 2 novamente. Aqui dá 18, aqui dá 21. Por 2 ainda. Aqui dá 9 e aqui dá 21. Não pode mais por 2. Vou por quanto agora? Por 3. Aqui dá 3, aqui dá 7.
por 3 de novo, aqui dá 1, aqui dá 7, e agora por 7, aqui dá 1 e aqui dá 1. Tá bom, gente? O que é que a gente tem, então? 8 vezes 9 vezes 7. Confere? 8 vezes 9 vezes 7. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 7, vamos ver, né? 7 vezes 2, 14. Vai 1, né? 7 vezes 7, 49, com 1, 50. Então, o MMC dá 504 segundos. Tá? Porque eu estou trabalhando com segundos. Confere, gente? Estou trabalhando com segundos. Então, ali é segundos. Só que a resposta está em minutos. Está em minutos, né? Então, bora transformar. Como é que a gente transforma de segundos para minutos? Nós vamos ter que dividir por 60. Certo? Vamos ter que dividir por 60. Perfeito. Vamos ver? Quantas vezes o 60 cabe em 504? 8, né? 8 vezes 60 dá 480. 504 menos 480 dá 24. Não é isso? Quero continuar. Faço o quê? Zero aqui, vírgula aqui. Confere? 240 dividido por 60 dá 4. 4 vezes 60, 240. 240 menos 240 dá zero. Resposta, 8,4, gabarito D. Tá? Então, gabarito aí D. A gente achou a resposta correta, que foi o 504, só que a gente achou em segundos. A resposta nas alternativas não está em segundos, né? Está em minutos. Aí a gente teve que transformar. Como é que eu faço a transformação de segundos para minutos, né? Segundos, é só um S, para minutos. Eu divido por 60. E se fosse de minuto para segundo, eu multiplicaria por 60. Tem essa conversão aí. Ficou claro? Posso avançar? 10. Média, moda e mediana, estatística, né? Que a gente trabalhou também. Os tempos de atendimento em minutos de 7 clientes em um banco foram. Olha como o conhecimento liberta. Presta atenção, ó. Você vai responder essa questão aqui, ó. Os tempos foram 12, 18, 10, 15, 14, 11 e 13. Aí ele pergunta, qual é a mediana desse conjunto? Mediana. Anota aí no seu caderninho de anotação. Valor que ocupa a posição central. Certo? Valor que ocupa a posição central. Tá bom? Com um detalhe. Ordenado. Muita gente esquece. Ordenado. Porque, olha só, se você parasse para observar, nesse jeito aqui, quem é que está na posição central? O 15. Aí a tendência era marcar quem? Letra E. Não é isso? Só que não. Porque aqui você tem que fazer o que primeiro? Ordenar. Então, bora, vamos ordenar? Vamos do menor para o maior. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18. Certo? Quem é que está no centro? O 13. Então, gabarito, letra C. Entenderam? Mediana é isso. Você ordena os dados e pega o valor central. Lembrando que aí ficou um valor no centro porque a quantidade de elementos era ímpar, tá? Se a quantidade de elementos fosse par,
você ia pegar os dois que ficaram no meio e tirar a média deles, somar e dividir por 2. Exemplo. Se aqui, por exemplo, ó, estou dando um exemplo, dando continuidade aqui. Se aqui tivesse um 19, né? A gente ia ver que no centro, quem seria no centro? Deixa eu apagar aqui, show. Se aqui tivesse um 19, quem seria no centro? O 13 e o 14. Confere? Aí a gente faria o quê? 13 mais 14 dividido por 2, que dava 27 dividido por 2, dava 13,5. Seria isso. Se a quantidade fosse par, né? Se a quantidade de elementos for par, você soma os dois do meio e tira a média deles, divide por 2. Já essa aqui pede a média. Entenderam que aqui pediu a mediana, né? Esse aqui pede a média. A gente trabalhou em sala também. José e Márcia têm 5 filhos, com idades 4 anos, 6 anos, 12 anos, 18 anos e 26 anos. Qual a média aritmética? Olha o que ele está pedindo. Média aritmética. Como é que a gente vai achar essa média aritmética? Vamos lá. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos, no caso, é pela quantidade de filhos. Então, vamos somar 4 mais 6 mais 12 mais 18 mais 26. Confere? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. E são quantos filhos? 5. Né? Contei certo? Contei. 5 filhos. Somando. Vamos nessa? 4 mais 6, 10, mais 2, 22, mais 18. 22 mais 18 dá 40, né? 40 mais 26, 66. 66. Dividido por 5. Vê se eu não errei conta, gente, pelo amor de Deus. Já pensou eu errar conta? Que vergonha, meu Deus. Mas eu acho que é isso mesmo, né? 22, 30, 40, 66. Tá certo. Pega o bizu da divisão por 5, ó, para tu não fazer nada. Para tu não ter esforço. Né, divisão por 5 aparece muito, né, na matemática, divisão por 5. Faz assim, ó. Quer ver, ó? Tu matar a questão no piscar de olhos. Conta aí, 20 segundos. Conta aí. Divisão por 5. Dobra o número de cima. 66 dobrado dá quanto? 132. E corre uma vírgula. Pronto. Então, a resposta é 13,2. Toda vez que tiver uma divisão por 5, pode fazer isso aí que dá certo, viu? Dobra o número e corre uma casa, corre uma vírgula, uma casa. Mas se a gente quisesse fazer a conta, ficava como? 66 dividido por 5, né? Quantas vezes o 5 cabe em 6? Uma. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Baixa o 6. Quantas vezes o 5 cabe em 16? 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Quero continuar. O que é que eu faço? 0 aqui, vírgula aqui, né? 10 dividido para 5. Quantas vezes o 5 cabe em 10? 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Tá aí a conta. Mas se você não quiser fazer divisão por 5, viu? É só por 5. Faz isso aí. Dobra o número e corre uma casa. Por enquanto, tá tranquilo? Tá fluindo? Prometo que antes de amanhecer o dia eu termino, tá? Aí não, professor, quero dormir. Já já a gente vai dormir. Bora. 12. De novo, né? Agora vem um contextozinho. Sandro realiza um programa de redução de tabagismo. As quantidades de cigarros fumados diariamente por ele nos últimos 5 dias da semana estão indicadas a seguir. Terça, 16, quarta, 14, quinta, 12, sexta, 10, sábado, 13. Seu consumo médio, olha o que ele está pedindo. Consumo médio. Consumo médio é a média, né, gente? Então, vamos lá, vamos tirar a média. Como é que tira a média? Vamos somar todo mundo, né? E dividir por 5 dias, né? Então, vai ser 16, mais 14, mais 12, mais 10, mais 13.
Dividido por quantos dias ali? 5 de novo. Tá vendo que aparece bastante, né? Quem fez essa soma aí? 30, 42, 55, 65, né? Obrigado. 65. E 65 dividido por 5, olha só como fica pelo macete, ó. 65 dobrado, 130, né? Com uma casa, 13. Tá bom? Então, 65 dividido por 5 dá quanto? 13. Então, a média é 13. Vamos lá. Essa média 13 foi maior que a média... Essa média 13. Ela foi maior que a média da terça? Não, menor, né? Terça foi 16. Maior que a média da quarta? Maior que a média, não. Maior que a quantidade da terça? Não. Maior que a quantidade da quarta? Também não. Quarta foi 14. Menor do que a quantidade na quinta? Menor não, foi maior, né? Quinta foi 12. Menor do que a quantidade na sexta? Não, maior também. Sexta foi 10. Igual à quantidade consumida no sábado. Olha lá. A média foi igual à quantidade do sábado? Sim. Então, gabarito, letra E. Beleza? Tudo jóia? Vamos lá, que daqui a pouco a gente termina. Nenhuma pergunta? Vocês estão entendendo tudinho que eu estou falando, né? Só teve uma dúvida até agora. Oh, maravilha, tá lindo. Em uma loja, 13, viu? Estou na 13. Em uma loja, os pneus da marca A e B são vendidos respectivamente por... Quando ele fala respectivamente, é isso aqui, gente. Marca A, 380, né? E a marca B, 540. Respectivamente, é porque ele diz que é nessa ordem, né? Beleza? Aí ele fala assim, ó. Se em uma semana essa loja vendeu 6 pneus da marca A, vou botar aqui, e vendeu 2 pneus da marca B. Ele quer saber o que da gente aqui? Qual foi o preço médio? Ou seja, em média, cada pneu saiu por quanto? É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Olha só como é que você vai fazer essa questão. Então, 6 pneus da marca A, 6 vezes 380. Mais 2 pneus da marca B, 2 vezes 540. Beleza? Vamos saber quanto foi gasto. Então, 380 vezes 6, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22. Então, aqui dá 2.280. Mais, essa aqui é fácil da gente fazer, né? 2 vezes 540, 1.080. Então, quanto que a pessoa pagou, né? Quanto que a pessoa pagou? 1.080. Vamos somar aqui, né? 0, 16, vai 1, 3, 3. Então, a pessoa gastou 3.300. A pessoa gastou não, a loja vendeu, né? R$ 3.360. Tá? Só que ele quer saber o preço médio. Não é isso? Preço médio. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, PM, né? Preço médio. A gente vai fazer o quê? Pegar quanto que custou o todo, né? E Sara falou aí, dividir por 8. Por que por 8, professor? Porque foram 6 pneus da marca A e 2 pneus da marca B. Tá? E fazendo essa continha, não tem calculadora na prova, né? A gente tem que armar a continha e fazer. Vamos lá. Vamos ver o que é que a gente chega aí. 33 por 8. Quantas vezes o 8 cabe em 33? 4, né? 4 vezes 8, 32. Para 33, 1. Baixa o 6. Quantas vezes o 8 cabe em 6? 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Aqui já encerrou, né? Vai baixar um 0. 0 dividido por 8 dá 0. E aqui fica 0. Então, R$ 420 foi o preço médio praticado, né? Gabarito D.
Eu achei quanto que a empresa faturou, né? E dividi pela quantidade de pneus que ela vendeu. 8 pneus. Certo? Ok? Só um minutinho. Pronto? Estão me ouvindo aí, né? Bem? Pronto. Aqui, ó. 14. 14 é um probleminha, né? Mas também é fácil da gente resolver, porque ele está falando de média. Olha só. Em uma turma universitária com 25 pessoas, a média das idades dessa turma é 30 anos. O que significa isso? Tá? O que significa isso? Repete qual questão? Anterior? Ó, eu calculei aqui quanto que a empresa faturou, né? 6 pneus da marca A, 6 vezes 380, certo? Aqui. E calculei 2 vezes 540, porque vendeu 2 pneus da marca B. Fazendo essa continha, a gente descobre que a empresa faturou quanto? 3.360. 3.360 em quantos pneus? Ó, 8. Confere? Em 8 pneus. Aí eu peguei o 3.360 e dividi por 8. Aí eu achei o 420. Quer dizer que, em média, cada pneu saiu a R$ 420, né? Que ela vendeu 8, era como se cada um fosse 420. Aqui a gente vai usar essa mesma ideia que a gente falou agora, né? Aí ele fala assim, ó, depois disso, né? Sabe-se que 5 novas pessoas ingressarão na turma. Qual deve ser a média das idades dessas novas pessoas para que, após o ingresso, a média das idades das 30 pessoas que comporão a turma seja 40 anos? Então, basicamente é isso aqui, ó. 25 pessoas, a média é 30 anos. Ele quer que 30 pessoas agora, a média seja 40 anos. Tá? Vamos lá. Vamos achar a soma dos 25. Como é que a gente vai achar a soma desses 25? 25 vezes 30, isso. Como a média é 30 anos, é como se cada uma dessas pessoas tivesse 30 anos, né? Que é a média, né? Ó, é como se cada uma dessas 25 pessoas tivesse 30 anos. É como se fosse. Então, se a gente multiplicar, a gente vai achar quanto? 750. Certo? Já fiz direto. Aí ele fala: vão ingressar 5 pessoas. Então, a gente vai passar a ter quantas pessoas? 30. E a média tem que ser quanto? 40 anos. Então, 30 vezes 40 dá quanto? 1.200. Confere? Agora perceba. Daqui para cá, houve um aumento de quanto? Houve um aumento de 450, né? E esse aumento veio com quem? Veio com essas 5 pessoas. Concordam comigo ou não? Esse aumento não foi dessas 5 pessoas que entraram? Porque antes era 750. Depois passou a ser quanto? 1.200. Então, esses 450 que aumentou foi justamente dessas 5 pessoas. Ele quer saber a média dessas 5 pessoas. Então, fica como? Ó, 450, que foi o aumento, relativo a quantas pessoas? 5. 450 dividido por 5 dá quanto? 90. Então, gabarito, letra E. Gabarito, letra E.
25 era 750. Quando entrou 5, passou a ser a soma 1.200. Aumentou 450. É como se cada uma dessas 5 pessoas que entrou tivesse 90 anos. Uma questão carregada de interpretação. Carregada, né? O foco principal dela aí não foi nem a conta, foi a interpretação mesmo. Mas é isso. Olha o que ele perguntou. Qual deve ser a média das idades dessas novas pessoas? Tá vendo? Então, qual deve ser a média das idades dessas novas pessoas? Quem são as novas? As 5 que entraram. Tá bom? A próxima questão é média ponderada. A gente viu aqui no curso também. Vamos ver? Repetir a 14. Vamos lá. Ó, tô adiantando para tentar terminar pelo menos antes de 11 horas. Será que a gente consegue? Eu não sei. Mas quem tiver compromisso, quem tiver com sono, fica à vontade, viu, gente? Beleza? Eu, particularmente, mesmo que saia todo mundo, eu vou gravar aqui até o final, né? Eu vou deixar gravado aqui até o final. Mas eu acho que vai ter gente que vai se arrastando aí, mas vá até o final aí. Bora lá. A gente adiantar. O que é que aconteceu? Eram 25 pessoas, né? E ele falou que a média dessas 25 pessoas é 30 anos. O que quer dizer a média? É como se cada pessoa dessas 25 tivesse 30 anos. É como se fosse. A média quer dizer isso, né? Por exemplo, você tira a média da sua conta de energia no ano. Sei lá, a média deu R$ 150. A interpretação é, eu gastei 150 reais por mês, né? É como se em cada mês você gastasse R$ 150. Então, a média é isso. Como era 25 pessoas e a média era 30, 25 vezes 30 deu quanto? 750. Só que aí entraram mais 5 pessoas e a média subiu para 40. Então, agora nós temos 30 e 30 vezes 40 dá quanto? 1.200. Quanto que aumentou com a entrada dessas 5 pessoas? Aumentou 450. Não é isso? Em média, então, cada pessoa, em média, tem quantos anos? 450 dividido por 5, 90. Tá bom? Então, basicamente, foi isso aí. Média ponderada. Média ponderada é você saber a regrinha. O que é a média ponderada? Agora a gente não vai ter tudo igual, a gente vai ter pesos diferentes, né? Isso aqui usa muito na faculdade. O professor fala assim, ó, o trabalho tem peso 3, né? O teste tem peso 3 e a prova tem peso 4. A prova ele bota mais pesada, que é a última avaliação, né? Então, a média ponderada. Como é que a gente calcula a média ponderada? Eu vou ensinar vocês e quem já sabe vai relembrar. Ó, primeiro, você vai fazer em cima e embaixo aqui, ó. Como, prof? Em cima, você vai multiplicar cada valor pelo seu peso. Então, vamos lá. Cada valor pelo seu peso. Então, 6 vezes 3, vai acompanhando aí. Mais 7,5 vezes 4, mais 8 vezes 3. Certo? Eu peguei cada valor e multipliquei pelo peso, por cada peso deles. E embaixo, prof, embaixo, tu vai colocar o peso total, ó. Quanto que é o peso total, turma? 10. Beleza? Peso total é 10. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Fechou? Esse peso total foi aqui, ó. Agora vamos lá fazer conta, ó. De novo. 6 vezes 3, 18. 7,50 vezes 4, 30. E 8 vezes 3, 24. Dividido por quanto? Por 10. Média ponderada. Vamos ver essa soma aí, quanto dá? 48,
72, né? 72 dividido por 10. Divisão por 10 é a coisa mais fácil do mundo, né? Só botar a vírgula. 7,2. Gabarito letra C. Entenderam? Multipliquei cada nota pelo seu peso, somei e dividi pelo somatório dos pesos. É assim que calcula a média ponderada. Eu vou colocar na tela a 16, a gente está perto de terminar. Então, vou colocar na tela aqui a 16. Dá uma olhadinha aí, faz as anotações, tira o print, quem tem que tirar o print. Eu vou colocar aqui a 16, que é média ponderada também, a gente vai para a regra de 3 para finalizar. Olha aí. Será que você consegue agora fazer? Sempre que eu tomo água aqui. Tenta fazer aí. É boa a prática também, né? Praticazinha. Multiplica cada nota pelo peso. Eu vou anotar aqui. Ele falou, ó, as notas de um aluno foram 5, 7 e 9 com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Vou anotar aqui, ó. Então, foi 5 com peso 2, não é isso? Foi 7 com peso 3 e foi 9 com peso 5. Aí ele quer qual a média ponderada. Voltar ao slide. Volto, sim. Rapaz, eu gosto de fazer nada. Tirou o print aí? Eu gosto de fazer chamada, mas tem gente que só o que é aqui, viu? Vamos lá. Fazer chamada não. Gosto de comentar quem está na aula. Mas, ó, muita gente. Gostei de ver. Gostei de ver. É isso. Pode ser, sabe o quê? Pode ser que um concurso que você for fazer tenha uma questão que a gente trabalhou aqui. Aí você lembra desse dia 21/5/2025, né? Ah, professor, uma questão? É, uma questão. Sabe por quê? Uma questão te deixa de fora. Uma questão te elimina. Uma questão te deixa abaixo da nota de corte. Então, entenda uma coisa: toda questão é importante. Toda questão é importante, né? E a gente é uma construção. Imagina uma casa. Uma casa ela não é feita só com um bloco, não é isso? Não é feita. É feita com vários blocos. Mas o que é que o pedreiro faz? Ele vai botando ali de bloco em bloco, né? Paciência, alinhamento, organização. Ele não faz de qualquer jeito, senão cai. Ele vai botando ali bloco por bloco, alinhadinho, no prumo, como diz. E no final tá lá uma casa pronta. Beleza? Então pense nisso, tá? Outra coisa importante também é o alicerce. O alicerce é fundamental. Não adianta construir uma casa bonitinha e o alicerce ser frágil, né? Vai cair. Bom, pense nisso. Momento reflexão aí com o prof. Dan Reis. Vamos ver, né, Simone? Letra E ou letra D? Eita, deu divergência aí. Então ficou como aí? Média ponderada. 5 vezes 2, não é? Mais 7 vezes 3, mais 9 vezes 5. Confere? Somatório dos pesos. O somatório dos pesos aqui dá quanto? 10 também, né? 10 também. Então, bora. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 3, 21. 9 vezes 5, 45. Dividido por 10. Média ponderada, igual. 10 mais 21, 31. 31 mais 45, 76. E quanto é 76 dividido por 10? Só colocar a vírgula, né? 7,6.
Então, gabarito, letra E. Tudo bem? Maravilha. Isso é a média ponderada. Tá? Multipliquei cada nota pelo seu peso e dividi pelo somatório dos pesos. Vamos de arrasta para cima, 17. Entramos em regra de 3. Simples e composta. Vamos lá. Tânia viajou 200 quilômetros e usou 16 litros de gasolina. Então, ó, nós temos quantidade de quilômetros, não é isso? E quantidade de gasosa, né? Quantidade de gasolina. Primeira linha, 200 quilômetros, aqui é um D. 200 quilômetros e gastou 16 litros. Tá? Aí ele fala assim, se ela mantiver o mesmo consumo médio com 34 litros de gasolina que lhe restam, ela poderá percorrer X. Beleza? Montamos aí a tabelinha da regra de 3, né? Por que regra de 3, prof? Vai ter 3 valores e o quarto vai ser o quê? Desconhecido, né? Bom, agora nós vamos analisar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que é que a gente vai fazer? Vamos perguntar as grandezas. Como assim, prof? Olha só. Se eu aumento a quantidade de quilômetros, se eu aumento a distância, o que é que vai acontecer com a quantidade de gasolina consumida? Aumenta ou diminui? Aumenta também, né? Não é isso? Então, se eu aumento a quantidade, a distância, a quantidade de gasolina aumenta. Pode fazer o contrário também. Se você aumentar a quantidade de gasolina, você roda mais, você aumenta. Então, essas grandezas, elas são o quê? Diretamente, isso aqui é importante, viu? Proporcionais. Esse estudo aqui é importante. Pronto, já que são diretamente, a gente não muda nada, né? Vamos ver? Vai ficar com 200 para X, assim como 16 para 34. Tá? O bom é a gente simplificar, né? Vamos simplificar para facilitar a nossa vida. Ó, vamos simplificar. Vamos lá. Para melhorar o cálculo. Aqui você já poderia fazer o cruz-credo, né? Multiplicar cruzado. Só que aí ia ficar 200 vezes 34 e depois dividir por 16. Ruim. Para mim é ruim. Então, bora lá. Eu posso dividir o 16 e o 34 por 2, ó. De vermelho ali eu estou dividindo por 2, tá? Então, 16 dividido por 2 dá 8. E 34 dividido por 2 dá 17. Confere ou não? Agora, como está na mesma linha, ó, como estão na mesma linha o 200 e o 8, eu vou dividir também, certo? Eu vou dividir também. Vou dividir por 8. Então, de verde ali eu estou dividindo por 8. Vou dividir o 8 por 8, dá quanto? 8 dividido por 8 dá 1, né? E 200 dividido por 8 dá 25. Pronto, agora ficou bem melhor minha vida. Quer ver? Ó? Vou mostrar para você que ficou melhor. Ficou assim, ó. 25 para x, assim como 1 para 17. Vocês entenderam que ficou assim? Agora eu faço a multiplicação cruzada. Ó, agora eu faço a multiplicação cruzada. E vai ser como ali? X vezes 1 dá x. E vai ficar 25 vezes 17. Tá? 25 vezes 17. 25 vezes 17. Vamos fazer a conta. 25 vezes 17. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma 5, 12, vai 1, 4. Então, essa multiplicação vai dar, sabe quanto? 425 quilômetros. Então, gabarito na letra C. Ficou claro, gente? Professor, não quero simplificar, não tem problema. Você ia fazer 200 vezes 34, 16 vezes x. Depois ia passar o 16 dividindo. Aí ia fazer o quê? 6.400 dividido por 16. Você achar o mesmo 425. Eu recomendo simplificar, porque você reduz os números, né? Vamos para 18? Quase lá. Uma empresa de construção civil concluiu a reforma de um prédio em 80 dias, utilizando 4 trabalhadores. Olha só. Quantidade de trabalhadores e tempo em dias, né? E tempo em dias. Ele falou o que para a gente? Que 4 trabalhadores concluíram, né, essa reforma em 80 dias. Se essa mesma reforma fosse realizada por 5 trabalhadores, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias ela seria concluída? X. Certo? Agora, presta atenção. Presta atenção. Olha só. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, se eu tenho mais gente trabalhando na reforma, o que é que acontece com o tempo de reforma? Diminui. Então, essa regra de 3, ela é uma regra de 3 inversamente proporcional. Beleza, gente? Ela é inversamente proporcional. E agora, prof? Agora é o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. Uma das duas razões, você vai inverter. Uma das duas. Quer ver, ó? Vou inverter essa primeira. Ao invés de 4 para 5, eu vou inverter. Vai ficar 5 para 4. E aqui eu boto normal. 80 para x. Beleza? Vou simplificar o 5 e o 80. Sabe por quanto? Vou dividir os dois por 5. Olha só. Se eu dividir o 5 e 80 por 5, aqui fica 1 e aqui fica 16. Agora eu faço com discreto. Ó. Vai ficar assim agora. Tá? Então vai ficar o quê? X vezes 1, x. 4 vezes 16. Tá? E 4 vezes 16 é quanto? 64 dias. Gabarito letra A. Essa seria a resposta. Essa é a resposta, na verdade. Cuidado, quando é inversamente, uma das duas razões você tem que inverter para a conta ficar certinha, viu? Quando for inversamente. Bora, para cima, 19. Agora vem 3 questões de regra de 3 composta, né? São 3 questões agora de regra de 3 composta. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido. Márcia, como eu vou saber que é inversamente? Pronto, vamos lá. Você vai perguntar as grandezas, Márcia, como eu fiz aqui, ó. É o seu raciocínio lógico. Entenda. Você está com a reforma em sua casa, certo? Se você aumenta a quantidade de trabalhadores nessa reforma, se você tem bambá, se você tem fundos aí, rendimento, para colocar mais gente trabalhando nessa reforma, é porque você quer que essa reforma seja feita o quê? Em menos tempo, não é isso? Então, você aumenta nessa reforma, se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, o tempo de reforma diminui. Então, aumentou uma, a outra diminuiu, inversamente proporcional. Bom?
Quer ver outro exemplo de inversamente proporcional? Velocidade e tempo. Eu vou daqui para Salvador. Se eu aumento minha velocidade, o que é que acontece com o tempo de viagem? Diminui. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Acho que deu para clarear um pouquinho, né? Vamos ver aqui agora a composta que a gente vai falar mais disso também. Ó, em uma fábrica, 14 trabalhadores. Então, a gente tem quantidade de trabalhadores, não é isso? Na 14, não pode fazer. Na 14 ou na 18? Bruna? Pode, mas antes tem que inverter, porque é inversamente. Entendeu? Pode fazer com os queridos, mas antes tem que inverter. Uma das duas razões. É inversamente. Ó, uma fábrica, 14 trabalhadores produzem quantidade de peças, né? 210 peças. E aqui o tempo, né? Em 5 horas. Então, o tempo em horas. Perceberam que a gente agora tem três grandezas? Três grandezas, então nós temos uma regra de três. Regra de três composta. Certo, gente? Então, a regra de três composta. Vamos ver como é que a gente faz. 14 trabalhadores produzem 210 peças em 5 horas. Aí ele fala assim, ó, se o número de trabalhadores for aumentado para 18, né? Para 18, e o tempo disponível de produção for 3 horas, quantas peças serão produzidas? X. Tudo bem? Isso aí é a montagem da tabela. Tá joia? Deu para entender? Eu tenho a primeira linha toda completinha e na segunda linha eu tenho o X onde está faltando. O que é que tu vai fazer agora? Presta atenção. O segundo passo é analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar, presta atenção no que eu estou falando, tu vai fazer sempre assim. Aonde está o X, tá? Aonde está o X? E nós vamos comparar com as outras duas grandezas, individualmente, tá? Individualmente. Vamos comparar quantidade de peça com quantidade de trabalhador, ó, quantidade de peça com quantidade de trabalhador, e depois nós vamos comparar quantidade de peça com tempo, para a gente ver se é direto ou inversa, tá bom? Eu vou botar uma setinha aqui para cima, só para a gente orientar, para a gente ter uma referência, vamos dizer assim, uma legenda. Vamos lá. Quantidade de peças e quantidade de trabalhador. Pensa comigo aqui, Márcia, que na instante perguntou, né? Olha só, Márcia. Se a gente, nessa fábrica, se a gente aumentar a quantidade de trabalhadores, ó, a gente vai aumentar a quantidade de trabalhadores. O que é que vai acontecer com a quantidade de peças? Se a gente aumentar, gente, se a gente aumentar a quantidade de trabalhadores, o que é que acontece com a quantidade de peças? Aumenta ou diminui? O que é que vocês acham? Aumenta também. Se eu tenho mais gente trabalhando, vai produzir mais. Então, peças e trabalhadores são grandezas de mesmo sentido, diretamente proporcionais. Agora, vamos comparar peça com tempo. Tá? Vamos comparar peça com tempo. Se eu aumento a quantidade de peças a serem fabricadas, eu vou aumentar o tempo ou diminuir o tempo? O que é que acontece com o tempo? Se aumenta a quantidade de peças para produzir, para ser produzida, vai precisar de mais tempo ou menos tempo? Hein? Se aumenta a quantidade de peça, mais tempo, né? Olha só, eu tenho que produzir mais peças. A fábrica vai pedir mais tempo. Então, são grandezas também o quê?
diretamente proporcional. Então, nesse caso aí, tudo direta, né? Tudo direta. Agora, bora montar a nossa regra, a nossa proporção aí para fazer a conta, né? Para achar o valor. Como deu tudo a seta para cima, tudo igual, a gente não vai inverter nenhuma. Vamos montar. Como é que você monta? Se liga aqui. Do lado esquerdo, você vai colocar o que tem um X. Então, vai ficar assim, ó. 210 está para X. Assim como do lado direito as outras. Então, vai ficar como aqui? 14 para 18 vezes 5 para 3. Tudo bem? Ó, do lado esquerdo, aqui tem um X sozinha. Do lado direito, as outras multiplicando. Agora a gente vai simplificar para facilitar, porque, Elba, a gente não pode, em hipótese alguma, olhar para os números. A gente não vai olhar para os números. Nós vamos fazer a pergunta apenas para as grandezas, certo? A gente quer saber se elas são direta ou inversa. Então, a gente não olha para os números, senão a mente buga. A gente vai perguntar as grandezas. Beleza? A gente vai perguntar as grandezas. A gente vai fazer assim, ó. Se eu aumentar trabalhador, eu não, tá vendo que eu não estou olhando para o número de trabalhador? Eu estou fazendo uma pergunta com relação às grandezas. Se eu aumentar o número de trabalhador, o que é que acontece com a quantidade de peças? Aumenta. Então, diretamente. Tá? Se eu aumentar o tempo, vamos fazer inverso agora, ó. Se eu aumentar o tempo de produção, o que é que acontece com a quantidade de peças? Aumenta também. Então, pronto. Os números vão entrar aqui agora na conta, mas as grandezas eu tenho que saber se é direta ou inversa, eu não olho para os números. Então, bora lá. Bora simplificar. Eu já vejo aí quem que eu posso simplificar. Ó, eu posso simplificar o 210 e o 14 por 7. Ó, o 210 e o 14 por 7. Vamos ver? 14 por 7 dá 2. 210 por 7 dá 30. Tá bom? Posso simplificar o 5 e o 30 por 5. Posso simplificar o 5 e o 30 por 5. Se liga. 5 por 5 dá 1. 30 por 5 dá 6. Tá? Posso simplificar o 2 e o 18 por 2. Tá? Um em cima, outro embaixo. Estão vendo? Então, aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 9. Tá? Enxugando isso aqui, ficou assim, ó. Olha como ficou. 6 para x. Confere? Do lado esquerdo. Do lado direito ficou 1 para 27. Por que 27, prof? 9 vezes 3. Ó, não, eu poder pode, mas eu não vou fazer sem simplificar, sabe por quê? Porque vai ficar assim, ó. 210 vezes 18 vezes 3. A gente vai penar aqui com essa conta. E depois vai ficar dividido por 70. A gente vai ficar sofrendo aqui. O valor vai dar muito alto, Nayane. Entendeu? O valor vai dar muito alto. Mas você pode fazer aí depois. Pode usar a calculadora, que aí você vai ver que vai dar o mesmo valor. Eu vou mostrar só o formato daqui a pouco. Então, olha só, com a simplificação, olha o que a gente achou. Isso aqui, ó. Não é isso? Então, ficou como ali com a simplificação? X vezes 1, x. 27 vezes 6. Vamos ver quanto é 27 vezes 6? Ó. 6 vezes 7, 42, vai 4.
6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Então, x é quanto? 162. Gabarito, letra A. 162 peças. Tem mais duas. Aí a gente encerra. Tem mais duas para a gente fazer aí. A gente encerra. Eu queria sugerir uma coisa para vocês. Eu sei que já está tarde, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a 20. Deixa eu ver. Eu faço a 20 e aguardo vocês, dou um tempinho para vocês fazerem a 21 e a gente encerra. Pode ser? Aqui, Nayane, vai ficar assim, ó. Ficaria assim, ó. Olha como ficaria, Nayane. 210 para x. E do lado de cá ficaria 70 para 18 vezes 3, 54. Agora você teria que fazer essa conta aqui, ó. Tá vendo? 210 vezes 54 ficaria... vamos, já tô no meio do caminho, né? Ficaria 70x igual 210 vezes 54. Tá? Isso num concurso público. 210 vezes 54. 11.340. Então, aqui ficaria o quê? 70x igual 11.340. Aí, tu teria que passar o 70 dividindo, né? Ficaria 11.340 dividido por 70. Aí, tu acharia também, sabe quanto? Vamos lá? 11.340 dividido por 70. Acha também 162. Certo? Então, acharia também, né? Portanto, x igual a 162. Acharia também, só que eu acho assim, ó, você ficar com um número muito alto, isso é ruim, né? Então, a simplificação vai facilitar muito. Beleza? Professor, não consigo fazer simplificação. Infelizmente, vai ter que fazer, né, normal. Vamos ver essa daqui? Raquel, daqui a pouco eu dou uma passada no gabarito geral antes de encerrar, tá? Então, bora. Uma gráfica consegue imprimir 500 livros em 5 dias, utilizando 10 impressoras. Ó, quantidade de livros, botar aqui. Certo? Dias, né? Quantidade de dias. E quantidade de impressoras. Ok? 500 livros em 5 dias com 10 impressoras. Se liga, viu? Primeira linha já foi. Segunda linha. Quantos livros, ó, X, essa gráfica conseguirá imprimir em 6 dias, utilizando 12 impressoras? Tá bom? Pronto, vamos lá. Montamos a nossa tabela. Nossa referência é aonde tem o X. Nossa referência é onde tem o X. Vamos comparar isso aqui com isso e isso aqui com isso. Tá? Sempre aonde tem o X com as outras. De novo, esquece os números. Não olha para os números, senão tua mente buga. Não olha para os números. Nós vamos olhar para as grandezas. Vou fazer a seguinte pergunta. Olha como eu vou trabalhar isso aí. Ó. Se eu aumentar a quantidade de livros para imprimir, essa gráfica precisa de mais dias ou menos dias? Se eu aumentar a encomenda de livros, eu vou aumentar a quantidade de livros. A gráfica vai precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias, né? Então, as grandezas aqui são diretamente. Certo, gente? Agora, esquece dias. Esquece dias. Vamos falar de livros e impressoras agora. Mudou o papo. Agora, livros e impressoras. Se eu aumentar a quantidade de livros,
A gráfica recebeu uma encomenda com a grande quantidade de livros. Ela vai precisar aumentar ou diminuir a quantidade de impressoras? Mais livros, mais ou menos impressoras? Aumentar também. É ou não é? Se a empresa tem demanda, a gráfica tem mais demanda, ela vai precisar aumentar tudo. Então, todas aí são o quê? Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Vamos montar agora? Ficou claro? Em nenhum momento eu olhei para os números. Em nenhum momento eu olhei para os números. Eu olho para as grandezas. Eu faço a pergunta às grandezas. Se essa aumentar, o que é que acontece com essa? É assim que funciona. Bora montar agora. Do lado esquerdo aqui tem um X. Então vai ficar 500 para X. Assim como as outras do lado direito, né? Ó, 5 para 6 vezes 10 para 12. Olha só. Agora preste atenção aqui na simplificação, viu? Para você ver como fica legal, ó. Maravilha. Fica o mel. Olha só. Você está vendo o 5 e o 500, cada um de um lado, na mesma linha? Tá vendo, né? Então, eu vou dividir o 5 e o 500 por 5. Beleza? Vermelho aqui eu vou dividir por 5. Dividindo aqui por 5 dá 1. Dividindo aqui por 5 dá 100. Concordam comigo? Diga que sim. Agora, eu estou vendo 10 de um lado e 100 do outro. Vou dividir por 10, ó. 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 dá 10. Confere? Está aqui em cima. Então, olha o que ficou. Olha o que ficou para a gente aí. 10 para x, assim como 1 para, ó, 6 vezes 12, 1 para 72. É ou não é? Agora sim, que eu dei essa enxugada, eu vou fazer o quê? Cruz, credo. Certo? X vezes 1, x. 72 vezes 10, x igual a 720. Gabarito letra B. E aí morreu Maria Preá. Pronto, chegamos na última, né? Na tão sonhada última para a gente encerrar. Vamos lá. O que é que eu vou fazer nessa última aí? Eu vou dar 3 minutinhos. 3 minutinhos tá bom. 4 minutinhos. São 23 e 11. 23 e 15 eu venho com a resolução da 15, da 21, que é a última. Pensa aí na 21, vamos. Montagem e execução. 23 e 15 eu venho com a resolução, finalizo a resolução. Enquanto isso, mas todos não tem não, né? Antes de finalizar, eu estou devendo a Raquel dar uma passada aí no gabarito. Mas quem já fez, me ajuda aí, quem já fez? Bota aí na sequência o gabarito, por favor. Se alguém tiver com essa disposição, se não, eu faço aqui depois que terminar. Mas quem quiser, botar 20. Quem puder fazer isso aí, eu agradeço. Botar aí no chat aí a sequência do gabarito. Não sei se vai dar trabalho, porque foram muitas questões, mas quem puder aí faz isso aí. Tá? Pronto, Ju? A 20 ficou assim. Vou botar na 21 de novo, tá? Para o pessoal fazer. Tira o print aí. Vou ler a 21 para vocês. Uma empresa de logística utiliza 3 caminhões para entregar 180 caixas em 6 horas. Regra de 3 composta, né? Quantidade de caminhões, quantidade de caixas e tempo em horas, né? Quantidade de horas.
Mantendo a mesma eficiência, em 8 horas, quantas caixas serão entregues se a frota for ampliada para 5 caminhões? Você vai montar a tabelinha e depois você vai fazer a comparação entre as grandezas, tá? A Elba colocou o gabarito aí. Faltou a 3, né? A 3. Acho que o pessoal já anotou a questão, né? Então ficou 3 é A. 3 foi A. 4D, isso. 5E. 6C. 7B. 8C. 9D. 10C. 11D. 12. Eu não tenho nada. 12E. 13D. 14E. 15C. 16E, perfeito. 17C, 18A, 19A também, 20B. Para fechar com chave de ouro, falta 21. Obrigado, Elba. Valeu mesmo, a força aí. Tamo junto. Clau falou que é C. Não sei. Adriana, Amanda. Bolsonaro 2022. Ô, Jesus. Não dá para falar seu nome, Bolsonaro 2022. Até Bolsonaro tá na live aí, gente, ó. Bolsonaro 2022. Bruna, Bento, Carla, Selma, Clau, Cleide, Cristiane, Débora, Deise, Dilma, Edilene. Edilene, tem duas Edilene, né? Edilene Almeida, Edilene Pereira, Elba, Emanuele, Herrera, que é Jamile, Gessilda, Joseane, Ju, Kate, Leile, Lilian, Luana, Manuele, Márcia, Márcia Leite, Márcia Magalhães, né? Milena Nascimento, Nayane. Tem um aqui que o nome não está. Essa é a palavra em inglês, eu não sei como é, mas o nome não está disponível. Priscila, Raquel, Regis, Sara, Sara Personalizados, Simone, Solange, Thaís e Tiane. Pronto. Já passei 1 minuto ainda, ó. E aí, chegou, deu tempo ou não deu? Mas se está no meio do caminho, continua aí. Vamos lá. Quantidade de caminhões. Quantidade de caminhões. Certo? Quantidade de caixas. Se eu não errei, a simplificação é C. E horas, né? Tempo. Que no caso aí o tempo é em horas. Então, quantos caminhões temos? 3. Quantas caixas? 180 em 6 horas, né? O momento mais crucial aqui é a análise de direto ou inversa, né? Aí a frota vai passar a ter 5 caminhões. Quantas caixas em 8 horas? Beleza? Onde é que está o X? Aqui, ó. O X está aqui. Confere? Todo mundo de C. Vocês não tomariam com as outras, não, né? Tá resolvendo mesmo, né? Olá, viu? Botei uma setinha para cima. Tá? Vamos lá. Vou comparar caixa com caminhões. E vou comparar caixa com tempo. De novo, eu vou olhar só para as grandezas, tá? Não me interessam os valores, só me interessa as grandezas, certo?
Puxar esse 3 mais para baixo aqui. Pronto. Agora vamos lá. Pensa comigo. Vamos comparar caixa com caminhão, né? Vamos comparar caixa com caminhão. Me diga uma coisa, pequeno gafanhoto. Se aumentar a quantidade de caminhões, se aumentar a quantidade de caminhões, vai carregar mais caixa ou menos caixa? Mais caminhões, mais caixas. Então, aqui é diretamente também, né? Ok? Agora, vamos lá. Comparar quantidade de caixa com tempo. Se aumentar a quantidade de caixa, vai precisar de mais tempo para transportar ou menos tempo? Mais tempo. Então, de novo, né? Eu peguei as questões e coloquei. Eu não sabia que ia acontecer isso. Todas foram diretamente. Infelizmente, nessa lista, nesse simulado, né? Não teve nenhuma que fosse inversamente aí, né? Mas não muda muita coisa, não. Se uma delas fosse inversamente, você ia inverter. Por exemplo, se o tempo fosse inversamente nessa questão, ao invés de colocar 6 em cima e 8 embaixo, você ia colocar 8 em cima e 6 embaixo. A única mudança é essa. O que for inversamente, você inverte, tá? Então, vamos montar agora. 180 está para x, assim como 3 está para 5, vezes 6 está para 8. Tá? Vamos simplificar. Ó, presta atenção. Vou dividir de vermelho aqui por 3, tá? Vou dividir o 3 e o 180 por 3. Ó, 3 por 3 dá 1, 180 por 3 dá 60. Confere? Agora eu vou dividir o 6 e o 60 por 6. Olha o que é que vai acontecer. 6 por 6 dá 1, 60 por 6 dá 10. Entenderam ou não? Enxugando, olha como ficou. Olha como ficou isso aqui depois de enxugar. 10 está para x, assim como 1 está para, se liga aqui, ó, 5 vezes 8, né? 5 vezes 8 é quanto? 40. Agora sim, que está enxuto o meu negócio aí, eu vou fazer um cruz-credo aqui, ó. Multiplicação cruzada, né? Então vai ficar o quê? Portanto, x vezes 1 dá x, 40 vezes 10 dá 400. Então, quantas caixas? 400 caixas. Gabarito, letra C. Tá bom? Simplificação é meu nome. Isso aí. Tem nada não. Se você inverter a ordem das simplificações, aí não adianta, não faz diferença não, tá bom? Importante é simplificar para o cálculo ele ficar mais tranquilo, para ele ficar mais confortável. Tá bom, gente? Esse momento que aconteceu hoje aqui, ele vai acontecer mais vezes. Se liga aí nas redes sociais do Prof, tá? Nos grupos também. E nós vamos ter outros momentos desse aqui, que eu vou abrir a aula para ser uma aula pública, principalmente essa aula online que eu faço aqui, né? Eu coloquei na programação, achei interessante colocar como aula pública, e é isso. Momento coach, para encerrar, para você dormir com esse pensamento aí. Fé para nunca desistir, força para suportar as dificuldades e, principalmente, foco para atingir meus objetivos, nossos objetivos, né? Povo lindo, beijo para vocês, fiquem com Deus, bom descanso. Ó, coração. Tchauzinho. Obrigado aí pela presença, viu? Valeu mesmo, tamo junto. Massa. Tchau, tchau. Milena, sim, pode ser. Na verdade, a lista está no Classroom, né? Está lá na sala de aula.
Vou disponibilizar o slide. Mas a lista está lá na sala de aula, sim. Valeu, Milena. Tchau, tchau.